Começando mais um Entre Linhas, junto com o João Bandeira, vamos bater papo e conhecer mais uma personalidade esportiva do nosso país e recebendo com satisfação aqui no estúdio 35 do Grupo Popular, o Gabriel Martini Miller, que é coordenador de captação do Azures, da cidade de Pato Branco, no Paraná. João, como chegou o teu convite pro Gabriel aí do Azures estar conosco aqui no programa? Vamos contextualizar essa conexão. Boa tarde, Lucas. Satisfação enorme, mais um programa aí que a gente está trazendo para o ouvinte. Espero que sejam assuntos que sejam interessantes, esclarecedores, que haja um aprendizado no final. E eu acho que a nossa função aqui é justamente essa, né? É identificar pessoas que sejam do nosso círculo de amizades, se é que assim já posso dizer do Gabriel, há tanto tempo que a gente se conhece aí, e dizer que o Gabriel, ele representa um projeto dos que eu considero mais promissores no futebol brasileiro. E aí eu não falo não só de base, né? A nível de base, é um clube formador do Paraná, divisa com Santa Catarina, fica ali o centro de treinamento entre as cidades de Campo Herê e Marmeleiro, então muito próximo aqui do estado de Santa Catarina. O deslocamento fica facilitado em função disso, né? O profissional manda jogos em Pato Branco, e eu convidei o Gabriel, que prontamente atendeu, né, a essa solicitação, porque ao longo dos últimos anos a gente vem estabelecendo alguns contatos e vem fazendo essa transição de alguns atletas da região para que possam serem avaliados nesse projeto que a gente considera dos mais sérios. Então, nada mais justo do que explicar para o Gabriel o nosso projeto aqui e trazer ele para que ele possa colocar a visão dele do que ele percebe de fora, do que seria o trabalho que é desenvolvido aqui na região, e também o atleta e o que ele vê a nível de encaminhamentos, que a Azures hoje é um trampolim, né? É um absurdo a quantidade de jogadores com passagem pela Azures e que dali fomentaram negócios com grandes clubes da Série A do brasileiro. Vamos lá então. Bem-vindo, Gabriel, e vamos conhecer um pouco mais do Azures aí, essa caminhada até chegar ao profissional, porque pelo que eu entendi nas entrelinhas da fala inicial do João, Azures surge também como um projeto formador inicialmente. Muito boa tarde, Lucas. Enorme prazer estar aqui em Teutônia novamente, né? A segunda vez que eu venho para cá, junto com o João Bandeira, que é uma referência aqui da cidade, acompanhando todas as equipes da Juventus de Teutônia, que é um projeto que dispensa comentários, e poder trazer um pouco mais da marca Azures, clube paranaense, um clube jovem, né? Extremamente jovem, aqui para o Vale do Taquari, uma região onde nós sabemos que sempre revelou excelentes atletas, trabalhos sólidos e sérios que estão alinhados com aquilo que o Azures acredita. Então, prazer estar aqui falando com o Grupo Popular, né, todos os ouvintes. É a primeira vez que eu venho aqui na Copa Teutônia, uma competição organizada pelo Planeta Bola, que também dispensa comentários, né, Rubens e Alex. A organização deles é maravilhosa, a gente sabe também do nível das equipes que participam aqui da competição. E o João foi muito gentil e foi muito bem também nas palavras, colocando esse elo entre Juventus de Teutônia e Azures, que presumo eu tenha começado no ano de 2024, no início de 2024, através de dois atletas da Juventus que se destacaram numa competição chamada Copa Maravilha, que também é organizada pelo Planeta Bola. E a partir disso a gente começou a conversar, a estreitar, né, essa relação. E felizmente conseguimos concluir a negociação desses dois atletas. Um deles retornou, segue aqui na Juventus, e conversamos anteriormente, já despertando interesse de outros clubes. E o outro segue fazendo muitos gols lá no Azures, que é o Cauã. O Cauã, ele chegou em abril de 2024 no Azures, e já na primeira semana já mostrou que seria um atleta diferente.
Na primeira semana dele, ele já foi relacionado para a partida, entrou e fez o gol da vitória. E também, não podemos esquecer de mencionar, que um ano depois, menos de um ano, porque ele chega em abril, ele faz o gol do atleta mais jovem da edição da Copa São Paulo 2025. O Cauã, ele é nascido em 2009, na época ele com 15 anos, foi titular da nossa equipe numa competição sub-20 e foi o autor do gol mais jovem da edição da Copa São Paulo 2025. Então isso é só uma demonstração prática do quanto nós respeitamos o trabalho de formação da Juventus de Teutônia. Em menos de um ano, um atleta que foi formado pela Juventus foi para o Azures e pôde estrear com 15 anos numa Copa São Paulo, que é, sem dúvidas, a principal competição do Brasil e talvez da América do Sul, uma das maiores do mundo, né? Falando em categorias de base. O futebol de base tem pressão e cobrança, mas também precisa ter oportunidade. Até que ponto o Azures gosta, pelo que dá para perceber, gosta muito, de dar oportunidade para os jovens terem espaço de mostrar o seu potencial? Lucas, eu acredito que seja fundamental eu falar um pouco de como surgiu o Azures, porque aí vai facilitar, né, essa trilha. O Azures é uma empresa, é um clube empresa, é uma SAF, que nasceu no município de Marmeleiro no ano de 2018. Então, a gente pode falar que estamos praticamente 8 anos em atividade. Dentro desse período, a pandemia, que dificultou muito, né, foram praticamente 2 anos, não vou dizer perdidos, mas com bastante dificuldades. O clube já nasce com a missão de ser um dos principais clubes formadores do Brasil. Nós trabalhamos muito para isso, passo a passo, com os pés no chão, com um trabalho sério, buscando parceiros sérios que tenham bons atletas. O nosso trabalho ele é voltado principalmente às categorias de base, porém nós temos a categoria profissional. Inclusive ontem ganhou do Atlético Paranaense 2-1, nesse momento lidera o grupo B do Campeonato Paranaense. Vamos disputar a Série D e também a Copa do Brasil com o profissional. E ontem o gol da vitória do nosso profissional foi de um atleta 2005, que era do nosso Sub-20 o ano passado. Então agora a gente também está conseguindo alimentar o nosso profissional com atletas formados no Azures. Porém, desde o início, o Azures sempre serviu como um elo entre projetos de qualidade como é o Juventus de Teutônia e os clubes gigantes, Inter, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo. Então qual é o nosso trabalho? É identificar atletas com o perfil que o clube busca. Nós temos um perfil de atleta delimitado pela nossa coordenação metodológica. Levar para o processo de formação, desenvolver o atleta e a partir do momento que o clube entender que o atleta está preparado para performar dentro de um clube grande, nós fizemos um negócio. Então hoje nós temos mais de 60 ativos formados pelo Azures que estão performando em diversos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Porém, nós acreditamos que nós precisamos, através de um olhar individual, e o nome Azures também vem da formação de A a Z, né? O porquê Azures? Porque a ave símbolo do sudoeste do Paraná, onde o clube está localizado, é a gralha azul. E o nome científico da gralha azul é Azure Grey. Então, por isso o nome Azures. Já desde o seu início foi pensado para ser um clube referência lá no sudoeste do Paraná, mas também ter uma força de captação muito grande no oeste de Santa Catarina, porque o nosso centro de treinamentos ele está localizado no interior de Marmeleiro, Paraná, que é ao lado da cidade de Campo Herê, Santa Catarina. Então o nosso raio de captação é muito forte nessas duas regiões e aos poucos nós estamos expandindo, buscando parceiros pontuais, estratégicos, que possam nos fornecer bons atletas para que a gente faça esse processo individual de lapidar o atleta para que quando ele chegue num grande clube do futebol nacional e por que não falar internacional, ele consiga ser um protagonista para ele poder rentabilizar toda essa cadeia. Desde o parceiro que começou com o atleta lá com 7, 8 anos, o Azures
que é o clube meio, e o clube grande, que vai ser o clube fim, né? Entendeu? Para fazer toda essa cadeia ser remunerada se caso o atleta tenha êxito. E, naturalmente, se o atleta tiver êxito, também será beneficiado o atleta, a família, todas as pessoas que vão estar no entorno do atleta. João, é interessante, é uma ponte principalmente pós 14, 15 anos para o atleta, né? Lucas, a gente tem comentado em algumas outras oportunidades uma questão que é determinante, que eu acredito na captação e no que a gente possa dizer que seja uma carreira, né? Nós comentamos num outro programa, né, com o pessoal que trabalha com base também em São Paulo, Rio de Janeiro, e foi colocada a situação da especialização, né? A especialização precoce, ela é algo que pode ser considerado até um problema, né? E tem uma implicação do Ministério Público que o alojamento desses meninos no clube é a partir dos 14 anos. Então isso também vem ao encontro, né? Fecha com o que a gente imagina que seja razoável, que não é tirar de forma tão precoce o menino do seio da família, esperar complementar essa primeira fase de pré-adolescência, e para isso tem que ter um local com qualidade. Porque o que acontece? Digamos que tu tenha um trabalho onde tu não é submetido à exigência que ele vai encontrar depois lá na Azures. Vai ser uma avaliação enganosa, né? Então, se ele estiver sendo submetido a campeonatos fortes, ele faz enfrentamento com o Juventude, faz enfrentamento com o Grêmio, com o Inter, ele chega lá, ele vai encontrar algo semelhante. Então, não dá tanta quebra assim ele ter permanecido aqui até os 13 ser observado, com 14 migrar para lá. E, ao mesmo tempo, numa questão legal, ele já fica amparado, porque ele tendo qualidade, o clube vai providenciar para que ele fique alojado, né? Então, esse é um tema que me chama a atenção e que eu proponho para o Gabriel o comentário, porque eu tenho, assim, rapidamente, uma lembrança de 6 meninos que passaram por 3 tipos de experiências diferentes lá, né? Eu tenho o Cauã Alencar, que foram e ficaram. Eu tenho o Léo e o Miguel, que passaram um período lá, superior a 6 meses, estavam já no grupo, treinando, jogando, retornaram por motivos diversos, e eu tenho a possibilidade de 2 meninos estarem ingressando agora, nos próximos dias, no projeto também. E o que a gente sempre leva junto? A família. A família acompanha todo esse processo. A família, ela tem que estar junto. A gente busca informação em vários locais, e depois tu compara e tu vê que a ideia, ela termina migrando para conceitos semelhantes, né? Formação, o resultado é necessário, claro que a cobrança vem, né? Clube nenhum vive de resultado negativo, mas tudo a seu tempo. Então, por isso que eu acredito que o que eu enxerguei lá na Azures faz com que eu acredite muito no projeto deles. E também não dá para descartar um resultado que nem ontem, né? Ganhar do Atlético Paranaense no profissional, tendo tão pouco tempo de existência, é um feito. Mas quem tiver a possibilidade de buscar, né, o Instagram, a página da Azures, vai ver o CT e vai se apavorar. E a última coisa que eu gostaria de colocar nesse sentido, que eu também peço para o Gabriel dissertar um pouquinho sobre esse assunto, é a exigência necessária para que tu mantenha um certificado de formação, né? Para ser formador, clube formador, não é brincadeira. E a gente, às vezes, falando de futebol, a gente coloca todo mundo no mesmo patamar, né? Às vezes o clube é centenário e ainda assim ele tem, por vezes, participação no profissional, às vezes entra em licença, às vezes está na divisão de acesso, às vezes sobe. É diferente do que atualmente se tem exigido para considerar um clube formador, né? Formador tem que ter suporte na base. É isso que é importante. E isso não acontece de forma
atabalhoada, aventureira. Não, isso tem uma régua muito alta para renovar. Inclusive, se não me engano, é anual, né, Gabriel? Anual. Então, só gostaria que tu nos colocasse um pouquinho a par disso. Tem uma frase que eu repito quase todos os dias, que é: futebol é muito difícil. O João tá há muito mais tempo que eu no futebol, pode falar com muito mais propriedade, mas sem dúvidas o futebol é muito difícil. Por quê? Porque ele envolve inúmeros fatores que vão muito além da questão de performance, da questão técnica, tática, física. Algo que o João falou, que o Azures também tem um cuidado muito, muito, muito grande, que é com a questão social. Porque se você olha para o atleta, para a criança, somente como um atleta e não como um ser humano, um indivíduo, em algum momento você vai falhar na formação dele. E quando ele for submetido a um ambiente de extrema pressão, que são as transições do 17 para o 20, do 20 para o profissional, ou até mesmo para performar dentro de um profissional, de um clube grande, ele vai ter problemas. Porque nós sabemos, não existe uma fórmula mágica. E existem várias formas de pensar, várias formas de conduzir o processo de formação dentro do Brasil. O Brasil sempre foi o país do futebol. Nós somos os únicos com 5 Copas do Mundo, até que ninguém nos... né, pelo menos empate, nós vamos continuar dizendo que o Brasil é o país do futebol. Nós continuamos tendo uma matéria-prima de atletas muito boa. Mas o que me deixa feliz é que hoje os clubes estão se preocupando mais com o processo formativo do atleta. E quando o João traz a questão do selo de clube formador, é uma das formas que a CBF trouxe para deixar o futebol mais profissional. Porque para você hoje ter o selo de clube formador, é necessário que você tenha, além de inúmeras coisas que eu não vou citar aqui, porque eu ficaria muito tempo falando sobre somente esse tema, uma equipe multidisciplinar para amparar os atletas, desde a parte de psicólogo, assistente social, médico, nutricionista, dentista, o alojamento com vários requisitos para você poder ter os meninos morando dentro do seu centro de treinamentos. Enfim, diversas situações que são fiscalizadas pela CBF anualmente, como o João falou, para que de fato o clube consiga proteger os seus ativos, mas também dar a proteção. Porque quando se tem direito, se tem deveres, naturalmente. Hoje no Brasil, eu não vou saber falar com precisão, mas sem dúvida nós temos mais de 1.000 clubes. A última vez que eu olhei a lista de clubes formadores, não chegava a 60. Devidamente o selo. Não chegava a 60 clubes no país. Ou seja, dentro da região sul, provavelmente nós não vamos passar de 10 clubes formadores. Na região, Na eu região não sei. sul. No Rio Grande do Sul, eu sei dos 3 maiores. São só os 3 que tem. Grêmio, Inter e Juventude. Grêmio, Inter e Juventude. Que tem o do Rio selo. Grande do Sul, que tem o selo de clube formador. No Paraná, o Azures, o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Laranja Mecânica conseguiu recentemente. Eu acredito que o PSTC tenha também. Mas enfim, eu acredito que no total, entre os 3 estados do Sul, não vai passar de 10 equipes com o selo de clube formador. E, além disso, nós, além de ter toda essa estrutura que é fundamental, nós também temos uma metodologia própria, inclusive com 2 livros publicados. E eu lamento não ter trazido o exemplar, gostaria muito de te presentear, mas a próxima vez que eu vir a Teutônia, e sem dúvidas estarei aqui inúmeras vezes, eu vou trazer um livro e vou entregar das pessoas que iniciaram o clube. Então nós temos uma metodologia própria, não é a melhor, não é a pior, é aquilo que o Azures acredita enquanto formação. Claro que nós somos um clube muito jovem ainda, então nós vamos precisar de um pouco mais de tempo para maturar. Nós temos já atletas que jogaram o Campeonato Brasileiro da Série A, que foram formados pelo Azures. Eu cito Guilherme Gomes, que jogou ano passado e no ano anterior também pelo Flamengo. Começou agora o Campeonato Carioca como camisa 10 do Flamengo.
Nós temos o Bruno Lopes, que estreou no profissional do Vasco na Série A com 16 anos. Hoje nós temos uma das maiores promessas do Azures, vai jogar a Copa São Paulo contra o Grêmio, Cruzeiro e Grêmio. É volante do Cruzeiro, ele é 2009 também. Então ele tem 16 anos, ele é titular no Sub-20 do Cruzeiro. É uma das maiores promessas das categorias de base do Azures. Então nós já temos atletas que estão pisando no profissional. Porém, como a nossa primeira geração foi a 2005, não deu tempo de maturar, de poder ainda citar diversos casos de atletas que estão trilhando uma carreira nacional e internacional. Mas nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça e para que daqui a um tempo eu venha aqui novamente e a gente possa falar do jogador aqui do Vale do Taquari, de Teutônia, de Estrela, de Lajeado, que está performando num grande clube, que começou no Juventus, foi lapidado no Azures e está sendo destaque num grande clube do futebol nacional. É para isso que nós vamos trabalhar, com seriedade, com pés no chão, sem a promessa de fórmula mágica, que isso no futebol não existe. O que mais pesa é o campo. A gente pode vir aqui falar muitas coisas sobre formação, sobre isso, mas o que realmente vai fazer a diferença é o dia a dia. É como você aplica a tua metodologia. E o Azures preza muito por pessoas identificadas com o clube, pessoas da região que seguem os valores que o clube acredita. Porque quem vai ter a convivência do dia a dia com os atletas são os colaboradores, são os treinadores, são os preparadores físicos, os preparadores de goleiro, o coordenador técnico. Eu, como coordenador de captação, acabo tendo bastante contato, porque eu, na maior parte do tempo, eu acabo trabalhando no interno. Nós temos observadores que fazem a parte externa, eu faço mais a parte interna, né, do clube, então eu também acabo tendo muita relação com os atletas. E nós colocamos o atleta no centro do processo. Mas muito mais do que 2 livros, é aquilo que acontece no dia a dia. É a seriedade com que você lida com os atletas e também com as famílias. Porque quando você leva um atleta para o processo de formação, você não está levando somente o atleta. Você está levando uma família. Então é necessário ter um cuidado muito grande da forma que você vai gerenciar isso. Porque liberações vão acontecer. Faz parte. O nosso processo, ele não gira na mesma velocidade que gira o Inter, o Grêmio, que são clubes centenários, ambos campeões do mundo. Nós conseguimos ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma. Vamos citar o caso do Amorim, que é um menino muito bom tecnicamente, nascido no ano de 2010. Nós vimos ele, acompanhamos a competição dele aqui em Teutônia no ano passado, depois acompanhamos ele em Maravilha, conversamos com o João. O João fez a seguinte proposta: Gabriel, vamos segurar ele mais um ano aqui, porque ele ainda é franzino fisicamente. Vamos segurar ele mais um ano aqui na Juventus e, quando terminar o ano dele, de sub-15, nós vamos fazer o encaminhamento para vocês. E nós concordamos, porque nós sabemos que cada atleta é uma história diferente. Sim. Impossível tratar de forma igual, desiguais. Então, é necessário ter esse olhar individual para cada atleta, para cada ativo, para cada família, para cada parceiro, para que a gente consiga potencializar aquilo que o atleta tem e que quando ele vá chegar lá no clube grande, ele consiga suportar as dificuldades que ele vai encontrar, independente do nível de talento, ele vai encontrar. Sempre, sem né? dúvidas. Eu queria entender, Gabriel, por que o Azures se coloca hoje, pode vir no futuro a ser diferente, mas hoje se coloca como clube meio, como trampolim. É o propósito atual, digamos assim, o objetivo atual do clube, ser essa porta de abertura para grandes clubes? Eu não usaria o termo trampolim. Eu gosto mais do lapidar. Porque o que acontece? O João sabe muito bem disso, inúmeros atletas que saíram daqui e foram para a dupla Grenal e foram para outros grandes clubes. A exigência do clube grande, ela é muito grande. Como o clube é grande, a exigência é grande. A rotatividade de atletas e profissionais
dentro dos clubes grandes, associativos, também é muito grande. Quando você tem uma empresa com valores e missão estabelecido, com uma metodologia, com um dono, você consegue ser mais fiel àquilo que você espalha para o mercado. Então eu acredito que o Azures, que tem nas paredes do clube a missão de se tornar um dos clubes de maior valor e reconhecimento no mercado, clubes formadores, nunca vai abrir mão de ter esse papel de encontrar um atleta com um potencial, desenvolver e preparar esse atleta com potencial para que ele suporte o peso de um grande clube. Então eu não considero isso um trampolim, porque nós não somos focados apenas em captar e colocar nos grandes. O nosso processo é identificar, captar, formar, alocar e vender. São 3 processos muito bem definidos. O trampolim seria muito mais aquela coisa assim, passa lá para chegar no outro ponto, mas não sei se suporta e sustenta. E aí depois vai rodar, sabe lá onde, né? No caso, vocês estão preocupados em captar, em preparar, como você disse, lapidar, para que ele permaneça lá no profissional. Exatamente isso. Quando você identifica... Hoje, só para também deixar claro, hoje o Azures trabalha do sub-8 até o profissional. Esse ano vai ser um ano atípico, nós não vamos ter a categoria sub-20, por decisões internas que em breve o mercado vai entender. Quando você identifica um menino de 10 anos, você pode identificar a qualidade técnica, motora, cognitiva nele. Mas você não pode falar para uma família que ele vai ser um jogador profissional de futebol. O que você pode fazer enquanto clube formador? Você pode gerar uma oportunidade, desenvolver esse atleta, desenvolver esse ser humano, preparar a família, blindar o atleta de influências externas que rodeiam o futebol. É aquele ditado simples, mas que nunca muda. Quando o filho fica bonito, todo mundo quer ser o pai. Então, quando o atleta ele começa a se destacar, começam a chegar muitas coisas externas que podem bagunçar todo o processo. E nós temos inúmeros casos no futebol brasileiro de atletas que eram super promessas. Desaparece, né? E acabaram nem jogando no profissional. O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. O talento existia, sem dúvidas. Por quê ele não performou no profissional? O que aconteceu com esse menino dentro do processo? Não sei. Eu não posso falar, não estava lá dentro do processo, eu não posso. Mas eu, vivendo o processo, assim como o João também vive, o que eu posso te falar é o seguinte. Na forma como está o futebol hoje, precoce, eu vejo clubes mudando famílias, o atleta com 8 anos. Vejo isso com frequência. Com 9, ele já não serve. Tá liberado. Aí aquela família, ela saiu lá do interior do Paraná, às vezes vendeu o que ela tinha, mudou para uma capital sem nenhuma instrução. Em 1 ano, o filho dela tá fora do processo. E eu não tô aqui julgando se isso é certo ou errado. Mas isso acontece assim, diariamente no futebol brasileiro. Quando você tem um clube que não vai ter a mesma rotatividade, porque não vão ser os mesmos números de atletas que vão passar dentro do processo, você consegue ter um cuidado maior sobre isso. Nós vamos perder alguns atletas? Vamos. Nós perdemos alguns atletas da região para clubes grandes. E geralmente eles voltam. Eles são liberados, eles batem na porta. Azures, a gente pode? Pode. Nós nunca vamos punir um atleta. Jamais. Por decisões, muitas vezes, que são dos pais, que são dos pseudo-empresários, que tem muitos. A realidade é que você vai começar a ter uma ideia, e se o João discordar, eu quero que ele fale. Você vai começar a ter uma ideia se o atleta tem projeção de se tornar um atleta de alto nível a partir dos 15 anos de idade.
Antes disso, não se tem informações suficientes se o menino realmente tem talento para ser um jogador de alto nível. E o que nós estamos vendo hoje nas categorias de base é, às vezes, em razão do mercado, atletas de 11, 12 anos ganhando mais do que a maioria dos trabalhadores brasileiros ganham. Às vezes um ano inteiro. Eu preciso fazer intervalo, nós vamos para o intervalo e já já a gente continua com o Entre Linhas. Retornamos para o segundo bloco deste Entre Linhas de hoje, junto com o João Bandeira. Estamos conversando com o Gabriel Martini Miller, coordenador de captação Azures do Paraná, né? Vamos dizer assim, do Paraná. Marmeleiro é a cidade, né, na divisa com Santa Catarina, mas o profissional joga em Pato Branco. E aí, João, eu vi que tu puxou uma tabela aqui com os 3 clubes gaúchos formadores. Eu queria expor isso porque no bloco anterior o Gabriel tocou num assunto que faz com que muitas vezes eu seja taxado como alguém que dificulta, né? Não, eles te taxam como quem dificulta. Tu não conhece os caminhos, de certo? Provavelmente. Eu dificulta a saída precoce, né? E teria que ter um motivo. Eu vou explicar. Eu estou há mais de 30 anos nisso. No começo, a gente não tem uma estrutura suficiente para bancar os meninos num treinamento de alto nível, a ponto de que não seja uma defasagem muito grande em relação ao clube que ele deve ser encaminhado depois. Só que o que acontece? Existem projetos, como o Gabriel falou, né? Vamos substituir o impulso, o trampolim, pela lapidação, né? Existem clubes que eles buscam o atleta que se destaca, fazem uma captação, e a partir daí eles disputam campeonatos com os melhores meninos que eles conseguirem colocar na inscrição daquela equipe, mas isso não é formação, isso é busca de resultado, né? Quando a Azures pega e ela trabalha o menino, lapida o menino, ela faz um trabalho um pouco diferente do Grêmio, do Inter e do Juventude, por uma questão simples. Eles trabalham especificamente a escolha do menino, a avaliação, leva para lá e passa a ser um ativo. Então, depois de investir 2, 3 anos com alimentação, transporte, treinamento, depois que ele fizer tudo isso, para dispensar o menino, eles vão estar abrindo mão de um ativo, né? Então eles vão ter criado um passivo durante esse tempo. É um desperdício. A dupla Grenal vive uma situação diferente. A dupla Grenal, ela abre as portas e hoje, se tu for fazer a avaliação, para te agendar, tu te submete a uma agenda lotada, tu chega lá, espera a tua vez, não se sabe quando vai ser, o menino é observado, quando ele estiver jogando, se o resultado não vier, o time começou a perder. Ele começa a ser olhado com outros olhos e se o time não começar a ganhar, ele faz parte de um perfil que não é vencedor. Não serve, porque são gigantes, campeões do mundo. E tem uma oferta muito grande de atletas. Então, ele investiu naquele menino, mas ele está pegando outro que ele já viu chegar em melhores condições. Então, essa rotatividade é maior. Então, são negócios diferentes, né? São negócios diferentes. A Azures, ela tem um modelo de clube e empresa. Um clube de gigante de torcida, ele tem eleição a cada 2, 3 anos. Muda a filosofia. Vou dar um exemplo. A Azures entra no campeonato sem a necessidade de ser campeão, né? Tem que performar, tem que evoluir, mas não tem que ser campeão. Agora, se bons atletas da Azures forem chamados e contratados... Atendeu ao objetivo. Que é ativo. Então, é essa situação que a gente tem que analisar, do que se trata, afinal de contas. Então, eu coloco isso por quê? Porque hoje, conforme a gente vai estabelecendo uma rede de contatos, tu levar um menino para um clube não é algo tão difícil. Eu estabeleço uma relação de confiança com o Gabriel. Vou dar um exemplo do Amorim, né?
Não tem chancela maior de confiança do que essa que nós fizemos com o Amorim. Por quê? O Amorim chamou a atenção, né, o nosso camisa 10, sub-15, e ao mesmo tempo que eu pedi para o Gabriel segurar 1 ano para que ele pudesse maturar, para que ele pudesse performar um pouquinho diferente, e ele me deu a chancela de dizer, eu acredito no teu trabalho porque ele vai permanecer aí, e depois ele vai ter sequência. Da mesma forma, ele confiou na gente, porque depois disso o Amorim recebeu proposta para ir para outros lugares, e a gente abriu mão. A gente disse não, tá apalavrado. E esse é também um perfil que não se encontra muito, que é o da palavra, né? Porque quando o dinheiro começa a surgir na negociação, isso às vezes balança, né? E a gente tem esse perfil de não se emocionar muito, porque dinheiro é do dono. Não adianta tu ter cercado de gente com dinheiro achando que as coisas vão acontecer por si só. O que sustenta é trabalho, é a confiança, e o dinheiro bem aplicado, com certeza, facilita o processo. Mas não é só o dinheiro. Eu digo isso porque levar até lá é uma coisa, permanecer lá é outra, né? A questão que eu coloco também é o quanto que o extracampo, o alojamento, derruba, né? Eu vou tentar puxar para nossa realidade assim. Que maravilha essa Copa Teutônia, né, Gabriel? O hotel é bom, a alimentação é boa, os campos são maravilhosos, organização sensacional, tudo funcionando. Aí tu pega um menino daqui e submete a ele a um processo de treinamento onde tem hora para acordar, hora para se alimentar, hora para treinar, hora para dormir, restrição de saída do alojamento. É um regime disciplinar que exige, né? Será que o menino que tem uma vida confortável vai querer passar a adolescência dele nesse sistema se ele não for apaixonado pelo negócio? Então não adianta ninguém ser apaixonado por ele. Ele tem que ter a capacidade e ele tem que ter também a paixão. Ele tem que ter sido alguém que focou a vida no futuro como jogador de futebol. Porque não é fácil, viu? Depois que tá na televisão, parece que tudo é alegria, mas não é. Até chegar lá não é fácil. Então, Gabriel, eu te proponho esse questionamento. De uma maneira bem descontraída até, o que tu presencia no dia a dia das URIs, algumas situações que a gente até já vivenciou algumas delas, mas o quanto é preciso o jogo de cintura para controlar esses adolescentes, todos esse mar de hormônio dessa gurizada, todos eles confinados em treinamento em busca de um objetivo que não se sabe ao certo se vão alcançar. Outro grande desafio que nós enfrentamos no futebol é a chamada Torre de Babel. Quando você coloca dividir o mesmo quarto um atleta do Vale do Taquari, com índice de desenvolvimento humano muito alto, um nível intelectual muito alto. No mesmo quarto, muitas vezes um atleta que vem do Nordeste, talvez uma condição inferior, não que no Nordeste não tenha pessoas e cidades em nível de desenvolvimento alto, muito pelo contrário. Estou colocando situações. A gente sabe que em todas as regiões vai ter a pobreza, vai ter a dificuldade, normal. Mas quando você coloca atletas com culturas extremamente diferentes, convivendo no mesmo quarto, convivendo no mesmo ambiente, num campo, muitas vezes comandados por uma comissão, em 30, tendo que performar, tendo muitas vezes a pressão do treinador, do coordenador, do presidente, do pai, do tio, do avô, todo mundo colocando uma expectativa. Mas esse atleta, ele está disposto a pagar o preço? Porque o preço ele é muito alto. E não é dinheiro. É tempo, é sacrifício, é abdicar. É ver os amigos com 16 anos frequentando festas, ficando com meninas, ingerindo bebidas alcoólicas, utilizando drogas, e ele tá num sábado à noite dentro do alojamento,
onde às 10h30 ele vai precisar dormir para que ele possa descansar, e que se ele tiver um jogo no domingo ele precisa performar, senão ele vai ter um treinamento na segunda, um treinamento onde ele vai treinar com GPS, onde se ele enganar, o preparador físico vai cobrar ele, o fisiologista vai cobrar, você não correu, mas está aqui o teu GPS. Hoje, o futebol, ele não permite mais o atleta que faz de qualquer forma. A preparação física evoluiu muito nos últimos anos. O jogo está muito intenso. Se há 20 anos atrás os atletas profissionais corriam 6, 7 quilômetros numa partida, hoje eles estão correndo 10, 11, 12. Ou seja, o atleta que não se cuida, ele não vai performar, independente do nível de talento. E o João está certíssimo. Ele está disposto a pagar esse preço. O quanto nós precisamos preparar o atleta para essa realidade dura que ele vai enfrentar. Mas nós precisamos dar o suporte. Nós enquanto clube, o João enquanto parceiro, o pai enquanto pai. E muitas vezes eu recebo pais, principalmente na iniciação. E aí eles pedem, o que eu posso fazer para ajudar? E eu falo simples. Você tem que ser o pai dele. Você não precisa cobrar. Você tem que ser o pai. A cobrança ela já existe. O atleta é competitivo. Ele se cobra. Muito. Ele chega no treino, o treinador cobra. Ele vai mal num jogo, o coordenador cobra. Ele já tem cobrança suficiente dentro do clube. Os pais, eles têm que ser somente pais. E o que eu tenho percebido hoje, vivendo o dia a dia, é que muitas vezes existe uma vaidade por parte dos pais, principalmente em virtude das redes sociais, de ficar exibindo, porque o meu filho é o titular, porque o meu filho é o camisa 10, porque o meu filho está no Inter. Não, o meu filho está no Grêmio. Mas ele tem 10 anos. Ele tem 10 anos, ele é uma criança. Ele pode estar hoje com a camisa 10 do Inter, no sub-10, e com 11 anos ele pode estar jogando na escolinha novamente. Então, o que tem me preocupado é a vaidade dos pais. E os pais são as referências dos filhos. E muitas vezes, os pais acabam trazendo isso de fora para dentro e começa a ter uma disputa dos meninos dentro do clube, pela vaidade externa dos pais. Isso me preocupa. Porque nós estamos vivendo esse fenômeno de globalização, redes sociais, não é algo habitual ainda para nós. Eu mesmo utilizo muito pouco a ferramenta da rede social. Acho importante, acho fundamental, mas ela tem um limite. O porquê? Porque me parece, hoje em dia, que as famílias, os atletas, muitas vezes, eles estão mais preocupados em parecer ser do que de fato ser. Exibicionismo. Exatamente. O que você falou, João. Você é um atleta de 16 anos. Você não tem nenhum contrato profissional. Você tem um longo caminho dentro do futebol. Se o Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo seguem treinando pra caramba, imagina os meninos que estão nas categorias de base. Esses caras, eles já venceram em todos os aspectos, sentidos. Se eles pararem hoje, anunciarem hoje, eles já entram no hall dos maiores jogadores de futebol da história. Eles não estão mais jogando pelo dinheiro. É importante? É. Mas não é mais isso que vão haver eles. É o propósito. E eu acredito muito em formar ganhando. Nós, no Azures, nós nos baseamos sempre em 5 sementes, que nós chamamos de sementes da gralha. Quando você entra no nosso centro de treinamento, no corredor, em direção aos vestiários, os meninos passam todos os dias pelas bandeiras com as 5 sementes da gralha, que é competitividade, intensidade, velocidade, mentalidade forte e agressividade. Nós não abrimos mão disso, é a nossa essência. E nós falamos para os meninos, como é que nós vamos vencer o Internacional em Alvorada, numa final de Sul-Brasileiro Sub-14? Se eles estão 100 anos na nossa frente, em tudo. É competindo, é sendo agressivo, é tendo uma mentalidade forte. E nós conseguimos vencer. Inclusive, vencemos o Sul-Brasileiro Sub-14, a final contra eles o ano passado.
Então formar vencendo, mas não vencer por vencer. Nós não abrimos mão da identidade de jogo, porque nós sabemos que o resultado é um caminho para o negócio. Uhum. Então, quando a gente começar a colocar o resultado à frente do negócio, nós perdemos o nosso caminho. Nós mudamos a direção. O Azures é um clube formador. Vencer é importante para a formação. Perder também é. Aprender na derrota. Mas não adianta o resultado, mas ele precisa ter o caminho, né? Não adianta só saber o resultado. Por que ganhou, né? Porque ganhou, porque perdeu. Mas assim, eu vou fazer uma leitura dentro do nosso bate-papo. Antigamente, um atleta sair do interior, como é aqui, ou de uma Juventus, ou de qualquer outra escola do modelo, ir para um Grêmio, para um Inter, ou até para um Juventude, era legal. Não deixa de ser hoje. Uhum. Mas se tu olhares pelo propósito e modelo que a Azures está se propondo, a Azures hoje, mesmo com 100 anos de atraso em relação à dupla Grenal, é mais negócio o atleta passar pela Azures e ter essa lapidação para quem sabe adiante cair numa dupla Grenal? É um dos caminhos, né? O que eu percebo é que nós estamos numa época de muitas opções, né? Então, me parece que uma das confusões que está acontecendo em função da tecnologia, do avanço que nós tivemos nos últimos anos, é que se perde o rumo porque não se sabe mais para onde ir de tantas que são as opções, né? No esporte também é assim. São vários os caminhos. É proibido passar um captador de um grande clube no amador e ver um menino de 18 anos fazendo uma partida excepcional e ele terminar se dando bem. Não é proibido. O Leandro Damião aconteceu isso. Luan. Né? Acontece. Agora, o caminho normal hoje é tu tá bem preparado naquela idade que a gente considera por volta de 14, 15 anos, porque aí ali é que a estatística mostra que é a melhor colheita, né? Tanto que um assunto que eu ia tocar com o Gabriel é que eu não sei lá como é que vocês imaginam o que vocês consideram iniciação, né? Aqui hoje nós já conversamos, né, sobre esse assunto, mas eu sei que tem clubes que já determinam, até tal idade vai ser desenvolvido o processo dessa maneira, daqui para diante especializa. Tu saberia hoje precisar o que vocês adotam lá no clube e só aproveitando também a oportunidade, uma coisa que eu achei muito legal foi que tu comentou que a Azures, que está colocando meninos em grandes clubes brasileiros, ela também aceita que o pai mude de ideia, leve, né, e que depois tenha a humildade de retornar e dar sequência de onde ele tirou. E isso antes era um tabu, né? Existia uma maneira de pensar, eu acho que está muito polarizado, né? Tudo hoje é bem nada, e eu acho que o caminho do meio, o ponto de equilíbrio é que a gente busca. Então, se o pai ainda não percebeu, porque ele é daqueles que precisa passar pela experiência para descobrir que é daquela maneira, não tem problema nenhum que retorne, né? Olha, fez uma tentativa, não conseguiu, volta, corrige algumas coisas, daqui a pouco na segunda tentativa, no mesmo lugar ou no outro, pode ter um melhor resultado. Quando a coisa é profissional, não existe ranço, né? É só um menino que está sendo formado, faz parte do processo. Perder faz parte do processo, trocar de clube, retornar, tudo isso faz parte do que a gente considera a formação. Então eu não sei como é que vocês trabalham as etapas em função das idades, né? João, dentro do Azures, nós trabalhamos a iniciação esportiva do sub-8 até o sub-12. O sub-12, sub-13 é a transição. Sub-14 passa a ser formação. Uhum.
Então é dessa forma que a gente trabalha. No sub-17 já é rendimento. Hoje é a nossa última categoria, então nós já vamos tratar o sub-17 como rendimento. É lógico que segue o processo formativo. O processo formativo do atleta segue. Inclusive dentro do profissional, ele ainda vai continuar se desenvolvendo, é normal. Mas lá nós trabalhamos dessa maneira. E uma das coisas que a gente tem trabalhado e que tem dado certo dentro do processo de iniciação, até o sub-12, é aquilo que nós fizemos com o Antônio. Uhum. Nós identificamos o menino, nós aprovamos, nós não tiramos o menino do projeto e nem da cidade, nós levamos periodicamente lá para o CT, para treinamentos e competições, e nós fizemos esse processo de mudança para o treinamento diário somente do sub-12 em diante. Mas nós não vamos deixar de identificar talentos com 8, 9, nós vamos. Mas nós entendemos que não há necessidade da mudança com 8, 9, 10, 11 anos. É a partir do 12. Nós podemos fazer o atleta estar no clube, estar vinculado no clube, com um contrato de iniciação esportiva, um vínculo de iniciação esportiva, sem que ele esteja morando lá ainda e competindo. E na prática, nós estamos percebendo que fazendo isso, nós conseguimos ainda competir com os grandes clubes. O nosso sub-11, o ano passado, competiu com todo mundo no Sul. E 50% do elenco não estava lá no treinamento diário. Nós trazíamos esporadicamente. Não é a idade da especialização, né? Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque nessa etapa, além do desenvolvimento técnico e tático e físico, tem o desenvolvimento humano, claro, que é mais importante, porque é uma idade muito sensível. 8, 9, 10, 11 anos. E além disso, ainda tem o futsal, que é a base. Hoje o Azures consegue ser tão competitivo na iniciação por causa do excelente trabalho de futsal que existe nas duas regiões onde o Azures é mais forte na captação, sim, que é o sudoeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina. O futsal é a base. Nós jogamos futsal até o sub-14 em Santa Catarina. A gente compete na Liga Catarinense até o sub-14. No sub-14 a gente... Peraí, agora é aqui. Mas nós não abolimos o futsal. Nós acreditamos porque ele dá futsal qualidades importantes para o campo. Demais, sem dúvidas. Sem dúvidas, com certeza. A gente faz questão que os meninos sigam competindo no futsal, pelo menos até os 13 anos. Mas depois tem um detalhe importante nessa tua fala, né? A gente percebe, isso é clássico, né? O futsal desenvolve de uma maneira a habilidade, o controle de bola, né? A tomada de decisão em um curto espaço de tempo, enfim, é sensacional. Eu sou suspeito para falar porque futsal faz parte da minha vida. Mas eu percebo assim, se não tiver o time correto da passagem da quadra para o campo, no estirão de crescimento, principalmente ali, depois se tem uma dificuldade enorme de readequação, porque passam a ser modalidades diferentes quando ela já está no nível de especialização, né? Concordo plenamente, João, e eu vivi isso enquanto atleta. Uhum. Eu transitei do futsal para o campo com 15 anos. Foi muito difícil. Muito difícil. Com 15 anos você já tem muitos... A gente usa o termo... Cacuete? Cacuete. De pisar na bola. Sim. O tamanho da bola, o tempo. Tu não tá acostumado a duelo por cima. O campo é diferente. Então, eu concordo. Ele é fundamental, mas é necessário fazer junto a transição com o campo. E na minha visão, a minha opinião, o 13 pro 14 é o limite. Também acho. No 14, eu já vejo que pode segurar. Pode até competir, mas treinar com frequência o futsal, eu acredito que não vai ser muito benéfico, porque justamente esses cacoetes do jogo de futsal, e eu também tenho uma vida inteira ligado ao futsal, e se você
não conseguir abrir mão desse cacoete, você pode ter problemas dentro do futebol de campo. Sim, é verdade. E eu vou citar um caso que eu também testemunhei quando eu fiz a minha categoria de base toda no futsal, fui com 15 para o campo, e eu tive o privilégio de fazer toda a base de futsal junto com o Pito, que hoje é o camisa 10 da Seleção Brasileira de Futsal, melhor jogador do mundo de 2024, campeão do mundo com a seleção. O Pito é de Chapecó. O Pito não conseguiu transitar para o futebol de campo. Ele tentou. Ele não conseguiu. Por quê? Porque foi tarde. Tentou transitar com 15. Não conseguiu. Ele não conseguiu a transição do futsal para o campo porque ele foi tarde. Eu não tenho nenhuma dúvida que com o talento que o Pito tem, e quem vê ele jogando hoje futsal, a passada larga, toda a característica de jogador de campo, se ele tivesse feito uma transição mais cedo, ele poderia ser um atleta de altíssimo nível no futebol de campo. Então, eles precisam estar juntos, o futsal e o campo na iniciação, mas até um momento. Chega um momento que vai ter que optar. E eu costumo dizer, é mais fácil você tentar o campo, se não der certo, voltar para o futsal, do que o oposto. Você tentar o futsal até os 18 e depois tentar migrar para o campo, só se você for uma exceção das exceções. Tivemos 3 exemplos. Falcão, Manuel Tobias e Michue. Que tentaram fazer a entrada pro campo, nenhum deles deu certo. E na quadra era E na quadra, muito bem, né? Joguei muito contra o Michue, um fenômeno também, é de Chapecó. Michue 89, veio pro Grêmio na época no Sub-20, ele já estava no profissional do Crona, já era uma das maiores promessas do futsal. E ele tentou essa transição e realmente ele não conseguiu. Não sei o que aconteceu, se foi só questões técnicas, enfim, não cabe nessa discussão. O Falcão também profissional, né? No São Paulo, teve a situação com o Leão, que até hoje repercute, mas não deu certo. Manuel Tobias, que era um gênio no futsal, e não foi possível. Então, a gente tem exemplos práticos, né? Eu tenho... E enquanto que temos 2 Ronaldos, né, que do futsal foram pro campo e fizeram o que fizeram. Também. Neymar também. Mas na hora certa. Na hora certa. Aí entra um outro aspecto, né? A importância de investir em profissional qualificado para estar enxergando tudo isso e desenvolver o tempo, né, o time de fazer essas trocas, né? Gabriel, queremos agradecer, já estouramos nosso tempo, e te agradecer muito por atender esse convite do João e poder contar um pouco mais dessa história do Azures e dessa formação de atletas que cada vez mais se torna relevante no mundo esportivo. Em nome do Azures, agradecer pelo espaço, essa oportunidade de, aqui no Vale do Taquari, aqui em Teutônia, poder falar sobre o Azures, sobre os nossos processos, ao lado do João, que é um parceiro que nós confiamos muito, queremos estar cada vez mais próximos do João e da Juventus de Teutônia. E como eu falei durante a conversa, eu espero de coração poder retornar em alguns anos e nós poder falar de um caso prático que fez essa ponte Juventus, Azures e vai estar brilhando num grande clube. É com trabalho, não vai ser com palavras, vai ser com trabalho. Mas nós vamos trabalhar sério para isso. Então, mais uma vez, agradecer o espaço e agradecer ao João pelo convite. Ficamos aqui com o Entre Linhas de hoje e até o próximo sábado.